Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Que a paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos vocês. Amém? Desde já, meus queridos, deixem, por favor, o like de vocês e lá no final do vídeo façam também um pequeno comentário, porque isso ajuda grandemente na divulgação dessas mensagens para outras pessoas, ok? Bom, embora na grande batalha do Armagedon, três poderes antagônicos ao poder de Deus se unirão para juntos fazerem guerra contra o Cordeiro e contra os remanescentes de Deus, não apenas por nós, mas também por boa parte da cristandade, dessas três figuras que fazem guerra contra o governo de Deus, a besta, o falso profeta e o dragão, a mais comentada de todas é a figura da primeira besta de Apocalipse 13. E meus amigos, será que o mundo verdadeiramente já está novamente unido à besta que sobe do mar? Ou será que ainda acontecerão muitos e muitos eventos para que os ímpios se unam definitivamente a esse poder apóstata? E dizem as Escrituras: então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Bom, desde o Tratado de Latrão, em 1929, quando um documento foi então assinado entre o rei da Itália e a Igreja Católica, gradativamente a figura do Papa vem se tornando novamente proeminente entre as nações de todo o mundo. E a partir de 1988, quando João Paulo II assumiu então o seu pontificado, o gráfico da popularidade papal entre as nações começou a subir disparadamente, de maneira que o apelidaram de o Papa Pop. Veja, no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 13, nos é dito que o leopardo ele não pode tirar as suas manchas. E, tomando esse versículo como base, o Espírito de Profecia também diz no livro O Grande Conflito que o papado nunca muda. E, sendo que os princípios de Roma não se alteram, independentemente da capa fantasiosa com que Roma se revista, tão logo ela assuma novamente o poder mundial, ela vai demonstrar qual é o seu real intuito. Mas amigos, sabendo que sua imagem ficou extremamente manchada por conta de seus terríveis feitos no período da Idade Média, de uma maneira especial, a partir do pontificado de João Paulo II, Roma começou a mudar suas estratégias a fim de ganhar novamente a confiança dos líderes governamentais do mundo e também a confiança das igrejas protestantes. E, em 1939, João Paulo II se tornou agora o primeiro papa a visitar a Casa Branca, onde ele foi recebido pelo presidente Jimmy Carter, e a partir desse momento, os laços entre Roma e Estados Unidos e entre a Igreja Católica e os protestantes começaram a verdadeiramente se estreitar. E também, por causa do seu grande envolvimento com a queda do comunismo na Europa, a popularidade do pontífice romano subiu ainda mais. Contudo, meus queridos, a palavra de Deus no capítulo 13, lá do livro do Apocalipse, diz que não apenas uma parte, mas o mundo inteiro seguirá a besta. E sendo assim, o bispo de Roma não se contentaria apenas com a admiração dos protestantes norte-americanos, de maneira que, no ano de 2000, em uma visita a Jerusalém, João Paulo II se torna agora o primeiro papa da história a visitar e também rezar no Muro das Lamentações. E a partir daí, os próprios judeus, mesmo os ortodoxos, começaram a ter uma outra visão do pontífice romano. Bom, em seus 26 anos de pontificado, João Paulo II ele visitou 129 países, ele fez muitas alianças, e embora o pontificado de Bento XVI tenha sido rápido e também cheio de escândalos, na verdade, isso só fez com que a popularidade do Papa que o substituiu, o Papa Francisco, se tornasse tão abrangente como a popularidade de João Paulo II, derrubando assim muitos muros e fazendo várias e várias pontes. Veja, meus amigos, embora o atual pontífice romano não agrade a todos, a verdade é que, principalmente durante a crise de saúde que nós tivemos mundialmente, tanto ateus, muçulmanos, espíritas e protestantes passaram a encontrar na pessoa de Francisco alguém que é capaz de trazer união entre as religiões, a paz e a prosperidade a todas as nações, bem como a restauração da saúde do planeta. Veja, mas em
Há alguns anos que uma monja budista ela foi visitada por um anjo de Deus, o qual apresentou para ela a Jesus como Salvador. E depois de a ter curado de alguns cânceres malignos que ela tinha, o anjo a enviou até os Estados Unidos, pedindo para que ela se encontrasse com 3 pastores adventistas, porque Deus tinha uma missão para ela. E após encontrar esses pastores, ela então pôde traduzir as escrituras para o seu idioma e ela também traduziu alguns livros do Espírito de Profecia. Mas, queridos, embora essa história seja impressionante, o que mais me impressionou no testemunho dessa irmã foi o fato de que, após o anjo falar sobre algumas catástrofes que ocorreriam e que após essas catástrofes Jesus iria voltar a essa terra, a ex-monja então ela pergunta para o anjo quando é que Jesus iria voltar. E ele responde: os de fora da igreja estão preparados, mas os de dentro ainda não estão. E meus queridos, embora eu já tivesse assistido o testemunho da conversão do irmão Adilson Pereira, o ex-Falcão Alegre, fazia alguns meses que eu assisti o testemunho que ele fala especificamente nos 30 dias que ele passou dentro daquela fazenda, recebendo ali a instrução daqueles 3 anjos, os quais haviam se apresentado na penitenciária com os seus advogados. E enquanto os anjos ensinavam para ele sobre a volta de Jesus, o irmão Adilson disse que um dia ele perguntou então para os anjos quando que esse Jesus vai voltar. Eles responderam que ele poderia demorar de 2 a 3 anos, caso a igreja vivesse e trabalhasse como os patriarcas e como os apóstolos. Ou ele poderia demorar muitos e muitos anos se a igreja permanecer como ela está. Meus amados, o mundo está preparado para receber a besta de braços abertos e prostrar diante dela. Contudo, os ventos continuam sendo seguros. Não porque o bispo de Roma e os Estados Unidos não estejam prontos para fazerem esta última e grande aliança entre a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, mas os ventos continuam sendo seguros, porque, embora os ímpios estejam prontos para serem servos da besta, da sua imagem e também do dragão, nós que nos dizemos o povo de Deus, ainda não estamos prontos para sermos completamente dominados pelo Espírito Santo. E diz o Espírito de Profecia: a longa noite de tristeza é difícil, mas amanhã é adiada em misericórdia, porque se o Mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. A recusa de Deus em permitir que seu povo pereça tem sido a razão de tão longa demora. Queridos, às vezes olhamos tanto e tanto para o decreto dominical e às vezes olhamos tanto e tanto para o cenário político desse mundo que muitas vezes chegamos a nos empolgar pensando que realmente será dessa vez que o Congresso norte-americano vai passar uma lei dominical a nível nacional que, por fim, através da formação dessa imagem da besta, o mundo mais uma vez vai se curvar aos pés do papado. Contudo, embora seja assim importante conhecer os tempos e saber o que os grandes líderes estão fazendo para a formação de uma ordem diferente de coisas a nível mundial, se não tomarmos cuidado, essa empolgação em saber todos os pormenores do que está acontecendo no mundo será justamente a ferramenta e a armadilha que Satanás se utilizará contra o povo de Deus. Porque se Satanás não consegue nos levar para um frio formalismo ou para um êxtase de emoções através de um falso reavivamento, ele pode também nos levar a um zelo extremamente grande em buscar o conhecimento do que não é realmente essencial na profecia, para que não nos aprofundemos naquilo que realmente é extremamente essencial para formar o quadro profético dos últimos dias. Resumindo, o mundo já está preparado para seguir a besta e adorar o dragão, como está escrito em Apocalipse capítulo 13. Contudo, o que realmente importa nesse momento é que os remanescentes da profecia bíblica entendam que o decreto dominical não sairá, a menos que Deus tenha um povo preparado para receber o seu selo em suas frontes. Amigos, o decreto dominical sairá tão somente após Deus ter um povo puro, santo e imaculado, o qual atinge a maturidade de Jesus e que tiveram o seu caráter transformado à semelhança do caráter de Cristo. Bom, realmente já chegou a hora da besta dominar o mundo. Mas a pergunta que eu faço é essa: quando chegará a hora em que nós permitiremos que o Espírito Santo domine completamente o nosso coração?
Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Pai eterno, o mundo realmente está preparado para se prostrar diante do homem do pecado. Contudo, nós ainda não estamos verdadeiramente preparados para nos prostrarmos diante do Senhor. Pai eterno, ajuda-nos a fazermos uma verdadeira entrega da nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor verdadeiramente seja o nosso soberano Rei. E isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.